O centroavante peruano Paulo Guerreiro não está no Brasil. Após ser cortado da sua seleção, ele foi para a Alemanha, onde vai tratar de questões pessoais envolvendo um possível tratamento para saber se ele terá ou não condições de jogar no restante da carreira. Enquanto isso, a direção do Internacional negocia com seu empresário a rescisão contratual, que está bem próxima de acontecer. Aqui eu dou detalhes do sumiço de Paulo Guerreiro e de como estão as conversas de Vinícius Prates, empresário do jogador, e o diretor executivo de futebol colorado, Paulo Brax. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar sobre Paulo Guerreiro, porque eu havia prometido para vocês que eu iria gravar um vídeo atualizando e explicando o que eu consegui apurar em relação a esse jogador. E hoje eu consegui alguns avanços, algumas informações importantes sobre a cronologia, o que aconteceu, o desejo do jogador e o ambiente também entre ele e o Internacional. Tudo começou a partir da partida do Peru contra o Chile. Vitória da seleção peruana pelo placar de 2-0 e que o Guerreiro sentiu dores no joelho e saiu de campo ainda na segunda etapa. Depois de ser cortado, depois de ser tirado da seleção peruana por conta dessas dores, ele tratou de procurar ajuda para ter um diagnóstico mais preciso em relação a qual é a situação do joelho dele e se ele vai ter condições de voltar a jogar. Enquanto isso, ele enviou um pedido, ele solicitou para os dirigentes do Internacional, e aí na figura do Paulo Brax, que é o diretor mais direto e é responsável por isso, executivo de futebol do Internacional, ele solicitou ao Paulo Brax e avisou que iria para a Alemanha para observar essa situação do joelho dele. E foi isso. Ele avisou, olha, eu tô indo para a Alemanha porque eu tô com problemas. O Inter até entende que talvez não seja só o problema do joelho que ele tem que resolver lá na Alemanha, podem ser também problemas pessoais. Ele disse, cara, eu tenho que ir, tô vazando, tchau. E aí o Inter, tá bom, se é com tanta urgência assim, vai lá, mas volta pra gente ver qual é a situação do teu joelho. Em meio a isso, o empresário do jogador, que é o Vinícius Prates, foi ele quem tomou a iniciativa de ligar para o Paulo Brax, executivo de futebol do Internacional, para solicitar uma negociação já pensando em rescisão contratual. E a matemática é bem simples, tá? O Guerreiro tem contrato com o Internacional até o fim desse ano. E o Guerreiro não quer mais jogar esse ano, ou não vai conseguir mais jogar esse ano exatamente por conta dos problemas dele no joelho, por conta desses problemas pessoais. As pessoas do Inter, elas não confirmam que o problema é exatamente o joelho do jogador, mas a gente sabe que também é o joelho do jogador. O Guerreiro, então, não conseguiria e não iria jogar o restante dessa temporada por esses problemas pessoais e está viabilizando a rescisão contratual dele com o Internacional. Qual é a tendência a partir de agora, tá? Primeira coisa que hoje eu ouvi de uma pessoa que eu confio muito no Inter, de que dificilmente o Guerreiro fica, dificilmente o Guerreiro volte a jogar com a camisa do Inter, que está tudo se encaminhando para, de fato, uma rescisão. Quem está cuidando dessa negociação junto com o empresário é o Paulo Brax. E aí foi uma definição da direção do Internacional. Eles, olha, vamos delegar o Paulo Brax para fazer isso, porque ele é o que tem a melhor relação com o empresário do Guerreiro, e o Paulo Brax vai atualizando, sabe quais são os interesses do Inter nessa história. O Paulo Brax negocia, mas a expectativa do Inter é que até o fim de semana, e esse foi o prazo dado internamente pela direção, até o fim da semana, essa situação envolvendo o Paulo Guerreiro, ela será resolvida, muito provavelmente com a rescisão contratual do jogador. O que acontece a partir da rescisão contratual do Paulo Guerreiro? Ele deverá fazer esse tratamento na Alemanha com pessoas da confiança dele. Eu lembro que o Guerreiro foi formado como jogador na Alemanha. Ele saiu muito cedo do Alianza Lima e foi para a categoria de base do Bayern de Munique, onde encerrou a sua formação. Então, ele tem muitas pessoas da confiança dele por lá. E ele irá ver essa situação envolvendo o joelho dele, além de também outras questões pessoais que podem estar envolvidas nesse bolo do Guerreiro indo para a Alemanha e do pedido dele de dispensa do Internacional. Um outro ponto dessa história que eu trago para vocês aqui de bastidor é que algumas pessoas do staff do Paulo Guerreiro, elas não têm conseguido conversar com o Guerreiro. O Guerreiro, ele ficou meio incomunicável, exatamente para tratar dessas questões que ele foi tratar lá na Europa. Por exemplo, o irmão dele
deu uma entrevista para um jornal peruano dizendo que não tem falado muito com o Guerreiro, que só sabe que ele foi com a mãe dele para a Alemanha. E pessoas que trabalham com o jogador falaram, cara, a gente tá mandando mensagem pro Guerreiro e ele simplesmente não responde, o cara sumiu. Para a direção do Internacional, o Guerreiro também sumiu. A direção do Inter hoje não tem contato com o Paulo Guerreiro, mas o Paulo Brax está em contato constante com o empresário do jogador. Este sim tem algum tipo de conversa e contato diário com o Guerreiro, até onde eu sei e sabe qual é a real situação do jogador, o que ele está fazendo na Alemanha, como que estão as tratativas dos problemas dele por lá. Mas o principal, o Guerreiro não fica no Inter, deverá ter até o fim de semana o seu contrato rescindido. E aí é aquilo, o Inter economiza R$1.600.000 nesses salários de 2 meses e poderá já pensar em um centroavante para ser contratado no fim da temporada. Eu vou pincelar aqui o assunto Luiz Adriano, tá? Que é absolutamente descartado nos bastidores do Internacional. Hoje eu vi o Bruno Soares, meu colega muito competente da Rádio Grenal, trazendo a informação de que o Luiz Adriano poderia estar querendo vir para o Internacional, mas a pedida salarial dele é algo muito fora da realidade do Inter. Isso é o que eu ouço internamente no clube. Ele ganha lá 1.200.000. Cara, para ele vir pro Internacional, o Baldasso até falou hoje no Donos e é mais ou menos por aí. Ele teria que pedir 1/3 disso, R$400.000, para começar a conversar. E ainda assim, não é o padrão de contratação que o Internacional pretende fazer. Eu não acredito no Luiz Adriano pintando aqui no Beira-Rio, não. Surgiu agora, inclusive, uma notícia do Milan querendo o Yuri Alberto, que é um interesse antigo até da equipe italiana pelo jogador. O André Curi, que é o empresário do Yuri Alberto, tem muitos contatos por lá, mas ainda assim, a pedida do Inter ela é muito alta, ela é parte de 15 milhões de euros. Não deve ser nessa janela que deve vir uma proposta desse nível por esse jogador, mas já está começando a ventilar essa possibilidade de proposta pelo Yuri e ao longo dos próximos dias, talvez hoje, eu traga mais detalhes em relação a isso. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Ainda hoje tem mais conteúdo aqui da Dupla, com a cobertura dos jogos da Dupla Grenal. Beijo!